Mas esse compacto em Piatã, para mim, vai trazer uma tendência que vai servir também de segunda moradia. Né? Tem alguns clientes já buscando a Lopes. Tipo casa de praia, sim. Casa de praia dentro da cidade, né? Ele não quer ir até o litoral norte, ele quer desfrutar dentro da própria cidade e às vezes deixar, quando não utilizando, em alguma plataforma de aluguel de curta temporada, short stay. Aliás, Murilo, quem primeiro trouxe para mim esse perfil novo de público no estúdio foi em conversa de bar com você. É verdade. Que foi uma percepção de comportamento de compra do cliente. A gente estava, acho que, num encontro, num encontro que você promoveu ali com o pessoal. Foi. Porque a dúvida que ficava, e ainda de certa forma existe, é que esse mercado de estúdio, de apartamentos compactos, aqui na Bahia vai se falando há muito tempo que ele está perto da exaustão há pelo menos 5 anos. E está dando. Exatamente. E a gente, até para provar um pouco, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que assim, apesar do mercado imobiliário, da incorporação imobiliária se traduzir em números, ela tem muito pouco de matemática. Ela se que é o comportamento, né, exatamente. Mas das famílias, das pessoas. Falando um pouco de número, acho que o Eduardo pode trazer em primeira mão, né? Saiu aí agora o estoque da cidade, né? Salvador, hoje a gente tem quantas unidades mais ou menos em estoque? Hoje, pelos números da ADEME, eu sou também diretor administrativo financeiro da ADEME. Sim. Nessa agora tocado por Cláudio Cunha aí como presidente. Saiu uma versão agora da nossa pesquisa de julho, 5.099. Prontos que não venderam, é isso? Só para eu entender o que é estoque. Ainda em construção. 5.099. Mas ainda mas prontos e em construção. Quando a gente considera estoque, tá aqui, até na mão do incorporador. Exatamente. São unidades ainda para ser comercializadas. Tá. Então, são unidades que ainda não foram vendidas. Não é muito, ou é assim? Não é muito. Eu vou lhe dar um número que você vai entender por que não é número. Porque não é muito. Salvador hoje é uma cidade de 8.500, 9.000 unidades ano de venda. Se eu tenho 5.000 unidades de estoque, eu tenho estoque para 6 meses. Aproximadamente. Né? E o mais importante desse número, dos 5.000, é que 3/4 dele, algo como 3.800, são em apartamentos em construção de 2023 para cá. São estoque novo. Né? Então, só 1 em cada 4 apartamentos desses 5.000 são apartamentos que estão desde 2022 na cidade. E para a gente estratificar esse número importante que o Eduardo trouxe, Teik, na época onde a gente teve aquela bolha onde foi ruim o mercado imobiliário, que a gente vinha brifando antes, conversando, falando sobre isso, fora da tela, né? Em 2014, a gente chegou a ter 25.000 unidades em estoque. Imagina, Então... E aí foi onde acabou atrapalhando um pouco o mercado, não só em Salvador, aconteceu isso no cenário nacional, e acabou que os incorporadores tiveram que dar desconto, alguns tiveram que voltar para as praças, não foi isso, Eduardo? Foi um movimento que aconteceu. Eu diria que foi uma disfunção do mercado, né? Muito provocado pela necessidade das empresas que abriram capital de lançar de maneira a cumprir apenas os seus guidances, né? Perfeito. Que são os compromissos que são feitos com os acionistas, sem atentar para o mercado, para a demanda, para a oferta adequada. Então, como toda a situação na economia, quando se oferta demais, o preço cai. E Salvador viveu realmente isso, chegou a níveis dramáticos aqui. Os incorporadores locais viveram momentos de extrema apreensão, onde eles não tinham nenhum estímulo para colocar projetos novos na rua, e o incorporador vive de colocar projetos novos. Se você não lança novos produtos, você não faz sua empresa girar. Eu diria que foi, por incrível que pareça, foi um momento de muito estoque, mas de muita paralisia. E, pelo visto, acho que aprenderam, né? Porque desde 2014, nada parecido acontece, não enfrenta nenhum problema a mais. 5.099, então, agora, tendo certeza, é um número pequeno. Depois dessa crise, Eduardo falou de forma maravilhosa, assim, fez uma síntese, né, da crise.
os incorporadores ficaram com medo de repor produto na prateleira, foi zerando o estoque, chegamos a ter menos de 1.000 unidades em estoque em Salvador, então a gente quase que zerou o estoque. E aí foi voltando o mercado de forma orgânica, né? Porque a gente nasce, cresce, né? Evolui e morre. No meio do caminho tem habita. A gente tem que habitar em algum lugar. Morar. A gente tem que morar, né? Então o incorporador começou a sentir qual era a necessidade, a gente retomou pelo Minha Casa Minha Vida, depois a gente foi para os apartamentos compactos, depois a gente começou a ir por 3, 4 suítes, e hoje a gente está com um mercado bem orgânico, um mercado onde a oferta e a demanda está bem equilibrado. Não é à toa que Salvador tem uma valorização grande hoje no metro quadrado. Hoje o incorporador, na hora de comprar o terreno, ele faz o dever de casa muito bem feito, ele olha o concorrente, ele respeita o valor que o cliente está disposto a pagar no valor do metro quadrado, não é mais ou menos isso, meu amigo? Exatamente. Não tem mais espaço para improviso. Você hoje, o incorporador hoje, ele tem que se cercar de uma série de informações extra engenharia, extra arquitetura. Ele precisa estar muito em contato, de novo, ressaltando aqui a importância das imobiliárias. Antigamente, só para você ter uma ideia, o incorporador apenas queria um endosso final, ele projetava e queria que a imobiliária batesse o carimbo final. Hoje, quem quiser errar menos, precisa nascer o produto conversando com as imobiliárias. Então, isso parece uma coisa sutil, mas, na verdade, é uma grande quebra de paradigma, porque traz a responsabilidade também da imobiliária para o produto, que antigamente era visto como uma ponta do mercado que era, de alguma maneira, descompromissada. É como se eles só vendessem. Hoje, não. Hoje, eles são... Eu não sei se eu diria que eles são, mas em muitos casos são corresponsáveis pelo produto que a incorporadora lança. E o que você falou lá no começo do podcast, que foi sempre a sua preocupação, né? De saber como é que aquilo ali ia ser funcional, de não se preocupar só com a venda, que é o que você fala, que vai trilhando sua carreira, Eduardo. Exatamente. O mercado também voltou a reagir, né? Final de 18 para 19 começou o estoque enxugou, o que tinha de distrato, de problema do passado começou a acabar e a necessidade por imóvel voltou a acontecer, né? Então começava a surgir pequenas incorporações, aí alguns players se posicionando. As grandes todas tinham saído do mercado e a Moura tinha permanecido, porque ela tinha alguns empreendimentos aqui. Por exemplo, a Moura tinha um empreendimento já lançado, que era o Mansão Baiano de Tênis, que foi um projeto que ele comprou da OAS. A OAS, a gente, na época que eu estava na OAS, a gente fez aquele projeto, comprou aquele terreno, aprovou o projeto, mas como a OAS Empreendimento saiu do mercado imobiliário em 2014 para 2015, vendeu o projeto para a Moura e a Moura lançou. Então, em 2018, ela estava na fase de obra, né, ali tentando se ajustar para voltar ao mercado. Bem. E aí foi quando me procuraram, a gente aí começou a fazer um trabalho lá e começamos a fazer uns lançamentos aí. Começamos não. Acho que muita gente vê a Moura nos últimos anos se posicionou muito bem, né? Tem uma equipe muito competente, né? Fernando Amorim é uma pessoa bastante competente. Mas, assim, teve muito dedo de Paulilo também, tá aí. Porque comprou bons terrenos, né? Paulilo tem esse dom de angariar bons terrenos, né? E ele participou de boas compras, né? Tem até lançamentos que aconteceram esse ano. O Paulilo não está mais na Moura, né? Hoje, mas Paulilo, tem o dedo dele. Mas tem o dedo dele, né? Como é isso, assim, esse tino para ver os terrenos? A gente, assim, pelo menos a minha estratégia sempre é de foco e posicionamento, né? Eu acho que assim, quando a gente começa a olhar várias coisas diferentes ao mesmo tempo, você não foca e não consegue fazer nenhuma bem feito. Então, a única coisa que eu procurei foi dizer, vamos trabalhar onde? A gente precisa posicionar a marca. Vamos posicionar onde? A médio e alto padrão. Então, vamos dar um foco, não procurar projetos muito grandes no primeiro momento, para que a gente possa ter um volume de projetos maior, com isso espalhar a marca. Porque você tem duas estratégias. Ou você faz um projeto de 300, 500 milhões de vez, ou você faz vários de 100, 150, 200, e você consegue colocar sua marca espalhada pela cidade, né? Então, você vai, compra o terreno, bota o tapume, compra o terreno, bota o tapume. Você vai criando uma identidade sua dentro da cidade. Entendi. Então, as pessoas passam a ver um tapume com a marca, passa a ver outro. Aí, daqui a pouco começa a subir um prédio, começa a subir um prédio. E aí sempre projetos voltados para um nicho de mercado que você consegue se identificar. Então, seu cliente olha aquela marca e diz, eu sou perfil
desta incorporadora. Então, começa a olhar sempre que tem lançamento e cria uma identidade. Então, a gente buscou só foi fazer isso. É um pouco que orgânico, não tem uma estratégia, não. Mas tem que ter uma habilidade, né? Porque chega muito terreno e às vezes nem todo mundo Conta sabe com a ver a sorte matéria. também. A gente conta com a sorte. Também, assim, a gente consegue ter uma equipe aqui na Moura de Salvador muito competente, né? E, assim, a gente tem a sorte de boas pessoas passar na nossa história e a gente tem que ser grato, né? Então, assim, né, desde a época de OS, tem pessoas que trabalharam comigo lá, que foram estagiários. Tem o Lucas Piton, por exemplo, que hoje é empresário, era gerente comercial na Moura e foi parte, ele estava na Moura antes de mim até. Eu cheguei na Moura um pouco por causa de Lucas Piton, né? Mas também tem um trabalho grande feito na OS, na Moura do B, Nicole, depois André Araújo, que foi OS também, Perfeito. Nicole foi minha equipe OS, foi da Moura. Depois Eduardo Carteira, que está lá hoje. Então, assim, as pessoas boas vão ficando no mercado, né? E vão fazendo parte dessa história. E hoje nós estamos na Prima, não é isso, meu amigo? Hoje nós estamos na Prima. Em final de 2022, eu tive uma grata surpresa de ser convidado para uma conversa com o Rubem, que é o CEO da Prima e é um dos acionistas da Prima. E assim, até então eu não conhecia a Prima como a Prima, eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia a Prima como o que ela é, tamanho, de fato. E aí, né? numa conversa, né, Rubem é uma pessoa bem intensa e bem verdadeira e objetiva, né? Então, numa conversa, ele conseguiu me encantar, assim, do ponto de vista de um visionário, sabe? De ser um visionário, de ser uma pessoa que acredita e que está aí há 18 anos desenvolvendo um projeto que muitos não veem porque ainda não saiu de fato do papel, é um projeto de longo prazo e ele mostra uma resiliência assim, fantástica com isso, né? E aí eu me encantei com o projeto, né? É difícil você tomar a decisão de sair de uma empresa como a Moura do B, que tinha acabado de abrir capital, captado bilhões, um projeto de expansão, grande, crescimento, ou seja, e você por uma que não era conhecida no mercado. Mas eu acho que esses desafios me motivam, né? E aí, quando o Rubem me conta aquela história e me diz o que ele quer, onde ele quer chegar, Você se foi encantou. determinante. Porque se fazer incorporação é o que eu já faço. Não tem muito mistério. Mas fazer o que o Rubem tá propondo, aí é coisa diferente. O cliente também. Então, você tem que ter uma habilidade social muito grande, né? Muito. Eu digo que o arquiteto, ele é um pouquinho de psicólogo, é um pouquinho de juiz, de advogado, e assim, tem que ter um jogo de cintura para lidar com todo mundo. Nossa história, ele não faz obra, a gente não toca obra, a gente não tem equipe para fazer serviço de obra, né? Mas a gente lida com os engenheiros, a gente lida com os mestres, a gente lida com os fornecedores, a gente lida com o cliente, e a gente, nesse meio do campo, a gente tem que saber equilibrar os pratinhos para que tudo saia do jeito certo. Porque se a gente simplesmente fizer o projeto e soltar na mão da obra, não sai certinho, né? A obra é muito dinâmica, né? Nossa mão de obra é uma mão de obra que é uma mão de obra difícil de lidar, né? Que o pedreiro falta, ou então o engenheiro pega várias obras, e aí o pedreiro não veio, o encanador faltou, e aí o que é que a gente faz? Então, tem frentes, vamos tentar entender o que é que a gente consegue fazer para não parar a obra, né? Tem outras, então a gente tem que saber um pouquinho. Eu digo que o arquiteto, ele não pode ficar só no escritório. Ele tem que ir para campo. Ele não pode ficar só na frente do computador, senão ele não vai saber o que é que está acontecendo. Ele não vai ter a expertise de resolver um problema. E eu sempre acho, isso para mim é assim, só não tem jeito à morte. Eu acho que dá para fazer tudo. E dá para resolver tudo. Tem construções tão grandiosas, tão difíceis, né, na história da arquitetura. E que quando um engenheiro ou um mestre fala assim, não, mas doutora, isso daí não dá para fazer. Como é que não dá para fazer? Dá para fazer. A questão é que talvez você não tenha esse know-how, talvez você não tenha essa expertise, mas dá para fazer tudo. É tudo tão manual que a gente trabalha ainda, né? A gente trabalha muito pouco hoje com construção a seco, que é o steel frame, né? Que é a placa cimentícia, que são as telhas shingle. Então, a Bahia, principalmente, ainda está começando. É bastante difícil de encaixar, né, essas tecnologias. Então, nossa construção basicamente ainda é lá no reboco e que tem muito a ver com a minha arquitetura, né? Que é uma arquitetura que a gente trabalha no sentido de ser mais aconchegante, de ter aquele reboco baiano, de ter aquela palhazinha, trabalhar com madeira, trabalhar com tijolinho, né? Trabalhar com coisas que deixam a casa mais acolhedora, né? Que te abrace.
não é uma arquitetura tão lisa, tão chapada, como a arquitetura que é nos Estados Unidos, que a gente encontra em algumas casas já aqui. Me perdi. Se a gente pudesse, assim, escolher, Inês, né? Eu, como prestador de serviço, claro, a gente tem que atender a todo tipo de cliente, né? Mas a gente, como arquiteto, né? Vocês, como arquiteto, né? Eu tenho alguns outros amigos também arquitetos que vão vir também pro programa. Se puder definir, o cliente ideal é aquele que já chega com a ideia fechada ou que compartilha com você a criação? Boa pergunta. Que seria um bom cliente, né? Para o escritório de arquitetura. Então, um bom cliente é aquele que tem uma sintonia boa com o arquiteto. Quando o cliente chega para o arquiteto, ele já tem que entender qual é o estilo do arquiteto. Né? Eu, por exemplo, eu tive uma cliente que uma vez, numa reforma de um apartamento, me pediu laca branca com brilho e cristais Swarovski dourado. Eita. Quando aquilo chegou para mim, eu falei, tá, é um desafio, porque não é o meu estilo, mas ela chegou para mim querendo fazer comigo, né? E tudo bem, a gente vai fazer. Então, eu tento trazer algo nosso, nossa personalidade, nossa característica, nosso conceito arquitetônico, nosso estilo, pro que ela tá pedindo. Mas vou falar assim, é o que a gente tem tesão, é o que, sabe, dá aquela vontade. Não é. A gente faz, vai entregar um bom resultado, mas não é. Eu acho que quando o cliente procura a gente, já entendendo o nosso histórico, já conhecendo o nosso portfólio, né, nosso estilo. E qual se é o estilo da Carbone, assim? Eu digo que nosso estilo, que todo mundo fala assim, o estilo de vocês é uma tendência, porque é um estilo que cai para materiais naturais, que cai para palha, mas eu acho que a tendência não é exatamente essa palavra, porque eu acho que o mundo hoje vive um momento desde um tempo atrás, quando a gente passou pela pandemia, de tentar encontrar muito conforto nas nossas casas, né? De tentar encontrar, de colocar plantas, de tentar trabalhar num ambiente que seja confortável. E aí os clientes foram procurando os arquitetos para tentar trazer isso para casa e procurando até referências de internet, que tipo de planta se dá bem dentro de casa, né? E o nosso estilo é um estilo que é muito natural, realmente. E não é uma tendência, porque a gente já vem trabalhando isso há muito tempo, desde sempre. Então, a gente procura usar coisas que são verdadeiras. Então, se é para usar a madeira, a gente quer usar a madeira de verdade. A gente não quer usar uma porcelanato que imita a madeira, né? Um piso vinílico que imita a madeira. Se a gente vai usar um tijolinho, não é um papel de parede que imita o tijolinho. E aí, o cliente fala assim, poxa, Inês, mas o que você colocou tá muito caro. Eu falo assim, olha só, qual é o budget, né? Vamos tentar botar assim um tijolinho que a gente vai comprar ali numa biboquinha que tem na beira de estrada. Em compensação, a gente vai colocar uma luminária bacana. Vai né? equilibrar. E aí a gente vai equilibrando para que a gente tenha um bom resultado. Agora, Inês, eu acho assim, né, pelas minhas conversas de repórter, que as pessoas ainda acham que é muito caro. Sabe? Assim, eu vou na arquitetura, vou gastar muito dinheiro. Não, mas a gente vai colocando aqui. Existe, é realmente valoroso fazer uma reforma ou decorar uma decoração interna? Ou dá para também ter um equilíbrio no preço? Eu acho que depende muito do budget, do quanto o cliente tem para colocar ali, né? Eu brinco assim, não adianta a gente fazer um show querendo Anitta, né? E colocar, não sei, uma referência. Sim. Que o pagamento vai ser um pouco mais baixo, assim, mas não tem como comparar, né? A gente comprar uma bolsa Prada ou comprar uma bolsa de uma outra marca inferior. Então, assim, quanto é que você tem para gastar naquele cômodo? Perfeito. E, de repente, assim, vamos fazer o seguinte, ao invés de você fazer a casa toda, né? Vamos fazer um bacana? E aí você respira de novo e aí a gente faz um outro ambiente. Agora, depende de cliente para cliente. Às vezes o cliente tem um orçamento para chegar ali e fazer a casa toda. Então vai. Agora, quando o cliente recém-casado, começando a vida, quero fazer devagarzinho, né? Então a gente tenta falar assim, vamos fazer devagarzinho então. Vamos fazer um que vai ficar bacana. Depois você respira e você faz a cozinha. Depois você respira e faz o outro. E não tem problema chegar lá falando isso, não, né? Vocês vão até ajudando também. Bora fazer primeiro aqui, depois começando por aqui. E tá aí que até falando, né, Inês, como amiga, né, como profissional, te digo, a gente já fez um projeto junto, né? É uma comunicação 100% fluida. Você chega lá, você tem que ter mais ou menos a noção quanto que você quer gastar. Deixar isso claro para o arquiteto, porque o arquiteto ele não pode adivinhar, né? O que é caro, o que é barato.
E dentro desse valor, ele vai te dar sugestões. Bacana. Dentro das sugestões, pode ser o apartamento todo, ou como ela falou, às vezes uma poucos. sala, aos poucos. É. Mas dá para compor, sim. Acho que não é algo intangível, né?